E aí galera, tudo bem? Estamos aqui mais um vídeo de revisão para a prova. O grande objetivo desse vídeo é a gente esclarecer para o nosso aluno do sétimo ano em História, onde a temática principal é a História da África. Para isso, é importante a gente nortear com ele quais são os tópicos principais quando se trabalha sobre a África. Nós temos que compreender a África dentro de um processo histórico e dividir esse processo histórico em três períodos. O pré-colonial é o período que marca a África formada através da sua etnia, da sua cultura, com a sua divisão tribal, todas as suas características. O segundo ponto, que é a África colonial, a África influenciada pelo colonizador. E o terceiro ponto é a África pós o período colonial. São os três períodos que nós vamos abordar a África, assim como desenvolvemos nas nossas aulas lá na Escola Santa Teresa. Inicialmente, é importante a gente fazer a relação do que? O nosso aluno, sempre quando trabalha um tópico específico, ele tem que ter uma localização geográfica. Fazendo a localização geográfica, a gente pode dizer que a África ela está entre, ela faz fronteira a oeste com o Oceano Atlântico, que o divide da América. Ao norte tem o Mar Mediterrâneo, que divide a sua relação com a Europa e também parte da Ásia. E também através do Mar Vermelho, que faz a relação, principalmente no canal de Suez do Egito, com o encontro com o Oriente Médio. Esses são os pontos principais quando se fala da África frente à sua localização geográfica. Quando a gente fala de África, a gente não pode também fazer essa relação que muito se fez no passado dos pontos deficitários da África. Nós temos que também ver a África com suas qualidades. E temos grandes centros comerciais dentro da África nesse período pré-colonial. Lembrem que nós, durante as nossas aulas, a gente fez aquela divisão através dos mapas geográficos. A região do norte da África, que era uma região rica, principalmente pela a relação cultural da cultura africana e também com a influência da cultura árabe através do comércio caravaneiro. Esse comércio caravaneiro que potencializou a relação, principalmente tendo no deserto do Saara um elo entre as ligações. É importante que nós compreendamos também que a relação está interligada também com a região do Sahel, que era uma região rica em produtos. E dentro desse contexto, duas cidades se destacaram principalmente, que foi Timbuktu e Dinzé. Essas duas cidades se tornaram grandes polos culturais dentro do continente africano, lá no nosso período pré-colonial. Esse comércio caravaneiro, e eu fiz uma anotação aqui importante para ressaltar para o nosso aluno, que é a necessidade do quê? Foram utilizados para garantir a sobrevivência e a locomoção no deserto. Os povos da região tiveram condições de praticar uma das atividades econômicas mais rentáveis da África durante vários séculos, ligando os entrepostos do Mediterrâneo e as praças mercantis da região do Sahel. É importante a gente fazer essa relação porque nesse período o grande centro comercial era o Mar Mediterrâneo, que unia o norte da África com a Europa e principalmente essas regiões se interligavam. Também temos que fazer uma relação, frente aos nossos estudos, da importância da relação Brasil e África. Por que a relação Brasil e África? Sempre quando a gente fala da África, não podemos esquecer que a população brasileira ela tem uma presença tão forte da África que, com exceção da Nigéria, o Brasil é a segunda maior população negra do mundo. Esses são dados de 2010 do censo, que diz que nós temos cerca de 97 milhões de pretos ou pardos. Importante relembrar isso, pois nós tivemos dois grupos linguísticos que foram as nossas raízes, lembrando os bantus e os iorubás. Quando a gente fala de África e falamos de comércio caravaneiro, também estamos falando da necessidade de quê? De verificar qual era o meio de transporte que interligava, que fazia essa transposição através do deserto para chegar na região do Sahel. E aí nós chegamos no grande meio de transporte da África desse período, que foram os camelos. Esses camelos que foram muito importantes para fazer a transposição
do deserto e de todas as suas dificuldades que o deserto apresentava, até a gente chegar na região rica no desenvolvimento, principalmente que é a região do Sahel, uma região rica em ouro, que potencializou muitas das riquezas para o continente e também foi um dos grandes desencadeadores para que no período colonial nós tenhamos uma exploração desses locais. Quando nós trabalhamos com vocês, nós buscamos trabalhar também quais foram os colonizadores da África. Esse é um texto muito bom, desenvolvido pela revista Nova Escola, que ele trabalha pontos principais como o seguinte: as fronteiras da África foram determinadas, lembrando sempre, entre o século XV e XVI. E aí, como que ele se desenvolveu? Com a colonização europeia. Como cada país europeu conquistou regiões diferentes, então as fronteiras respeitaram esta divisão. E nós temos um ponto-chave dentro dessas relações, que por que nós vamos ter conflitos étnicos? Porque muitas vezes essas fronteiras, ao não serem respeitadas, elas colocaram grupos rivais dentro do mesmo espaço geográfico para a constituição desses países que vieram se formar. E lembrem, a marcação territorial não respeitou a distribuição dos povos que viviam, alguns deles foram divididos em diferentes países e grupos inimigos estiveram sob os mesmos domínios. Lembrando sempre que antes da chegada do colonizador, o que existiam eram sociedades tribais organizadas e não estados nacionais, como nós denominamos os países. Por que isso? A África não foi o único continente onde esse tipo de imposição aconteceu. Isso sempre é bom lembrar, e a gente reforçou nas nossas aulas, relembrando sempre que, na nossa América Latina, como em todo mundo, incluindo o Brasil, sabe-se que esses povos não foram dizimados pelos colonizadores, que tiveram que viver segundo a organização imposta pelo estrangeiro. Já na África, não houve esse processo de destruição das populações. Por quê? Porque os europeus viam os africanos como uma mercadoria de tráfico de escravos. Vendo ele como mercadoria de tráfico de escravos, eles não tinham a ideia de dizimar a população. Lembrem disso, é bastante importante. Também relacionado aos reinos e povos da África, é importante a gente reforçar o seguinte: o comércio sempre cumpriu um papel importantíssimo para a conversão dos povos do Sahel ao Islã, porque lembrem, esse comércio caravaneiro ele é um legado do mundo árabe para a África. Também lembrem que antes da chegada dos europeus, a escravidão e as diferenças sociais eram desconhecidas na África. Um ponto-chave dentro desse contexto é o seguinte: o termo banto, que lá dos bantos e yorubás significa povo-homem, ele é utilizado para designar diferentes povos africanos que falavam línguas diferentes. Dentro desse contexto, não podemos esquecer que quando falamos da cultura brasileira, que a cultura brasileira ela tem uma influência muito grande dos africanos. E essa cultura ela tem que ser muito dialogada, respeitada, frente a todos esses contextos. Dentro da ideia dos povos colonizadores, que nós vamos abordar também na nossa avaliação, lembramos quais foram os colonizadores da África. Lembrando isso, a gente vai poder também fazer uma relação, e eu explicava muito para o nosso aluno nessa época de Copa o quê? Por que determinado povo da África tem influência de tal determinada língua? Relembrando sempre que nós trabalhamos quais foram os colonizadores: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal e os independentes. Opa, professor, como assim os independentes? Sim, os independentes representam principalmente o quê? Os independentes representavam os dois países que não sofreram o processo de colonização. Quais são eles, professor? Lembra, a gente trabalhou em sala de aula que países como a Etiópia, que ela sofreu uma influência italiana de dominação, onde que durante a Segunda Guerra Mundial a localização geográfica da Etiópia servia de base para o governo italiano. E o país denominado Libéria, localizado lá no continente africano, na costa oeste, que ele foi reduto de quem? Dos escravos libertos americanos. Esses são os dois países
que podemos interligar como os países independentes frente a esta relação. O nosso aluno também tem que, para a prova, buscar fazer uma relação, conforme o exercício que a gente trabalhou, frente ao quê? Vamos citar alguns exemplos. Um país de colonização portuguesa. Nós temos Moçambique, Angola, Maurício, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Nós temos um país de colonização belga. Nós temos República Democrática do Congo. País de colonização inglesa. Nós temos a África do Sul. Colonização francesa. Nós temos a Argélia. Colonização espanhola, Guiné Equatorial, e assim sucessivamente frente aos determinados povos que trabalharam. É importante a gente fazer essa relação para estar preparados para as nossas avaliações e também para compreender esse contexto geográfico onde a África, não podemos esquecer que a África é o berço de toda essa relação da humanidade. Muito obrigado, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e também destacar que esse espaço ele é proporcionado através dos nossos apoiadores. Casa das Lâmpadas, vereador Marco Monteiro, Ana Cristina, que realiza o serviço de massagem, podóloga, manicure e pedicure. Nós temos o Daniel Badra, nós temos a Soluca Informática, nós temos a Agropecuária Cati, nós temos os dentistas Leonardo Pérez Cunha e Luiz Fernando, nós temos o CTG Presília do Pago, nós temos a vereadora Larissa e todas as instituições que procuram auxiliar para a gente poder proporcionar a você, nosso telespectador, um material para melhorar a nossa compreensão frente às temáticas que são desenvolvidas em sala de aula e melhorar a nossa compreensão do mundo atual. Um abraço e até o próximo vídeo.